Oi, oi pessoal! Primeira fase da USP chegando, da Unicamp também. E como vocês me pediram, eu vim aqui dar algumas dicas. Antes dessas dicas, algumas informações gerais sobre os dois vestibulares. A prova da primeira fase da Unicamp vai ser no dia 6 e no dia 7 de janeiro. Nesta semana, então, verifique lá no site da Conveste em qual dos 2 dias você vai fazer a prova. A Unicamp fez uma série de alterações na prova do vestibular 2021 devido a tudo que nós vivemos aí em 2020. Então, ela reduziu o número de questões de 90 para 72 e a duração da prova foi de 5 para 4 horas. O que ela fez também, como vocês já sabem por acompanharem o canal, foi reduzir o número de obras de leitura obrigatória. Neste vestibular 2021, nós teremos apenas 7. Bom, dessas 72 questões, 12 delas serão de língua portuguesa e literatura. Então, gente, é muita coisa na prova de língua portuguesa. Mais ou menos metade da prova é sobre os livros da lista de leitura obrigatória. A outra metade de interpretação de texto e a gente acaba encontrando geralmente uma questãozinha gramatical. A Unicamp gosta muito de formação de palavras ou também de figura de linguagem, ambiguidade, esse tipo de coisa. Já a USP manteve as suas 90 questões. A prova da USP vai ser no dia 10 de janeiro. A USP tem questões de A E, 5 horas de duração, prova. E o número de questões de português é geralmente em torno de 16. A USP também manteve os 9 livros. Gente, assim como na Unicamp, praticamente metade da prova de português da USP é sobre os livros. Então não é à toa que aqui o nosso canal dá todo esse foco à lista de obras de leitura obrigatória. Bom, vamos às dicas então? Eu dividi as dicas em 2 partes, antes da prova e durante a prova. Então vamos ao antes da prova. Primeira dica: relembrar os livros de leitura obrigatória dos 2 vestibulares, porque, como eu disse, praticamente metade da prova de português vai ser sobre eles. Reveja esses livros aqui no canal mesmo. Eu tenho um vídeo sobre todos eles. Segunda dica: mesmo que você já tenha feito simulados, feito as provas da Unicamp, da USP, esse é o momento de você pegar novamente a prova do ano passado e dar aquela olhada de como as coisas foram cobradas mesmo, qual foi o foco de cada matéria mesmo. Às vezes faz tempo que você fez essas provas e você não se lembra bem de como elas eram. Então é bom fazer isso perto da prova oficial, porque, nossa, é verdade, tinha aquela questão que eu errei por causa daquela bobeira. Ai, tinha aquela outra questão que eu nem sabia sobre aquilo. Então, deem uma olhada ali nas provas. Deem preferência primeiro para o vestibular 2020. Se der tempo, vejam do 2019 também. Terceira dica: não dá mais tempo de querer fazer um monte de exercício. Agora dá uma relembrada em tudo que vocês estudaram. Então peguem os resumos, mapas mentais, os esquemas, o que vocês fizeram aí durante o ano. E quarta dica: nas horas que antecedem a prova, façam o que vai te deixar mais tranquilo. Se vai te deixar mais tranquilo não colocar a mão em nada de estudo, você não vai fazer isso. Se te deixa mais tranquilo dar uma folheada nas coisas, você faz isso. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa muito ansiosa. O que me deixava tranquila antes da prova?
dá uma relembrada com calma em algumas coisas, em algumas fórmulas, em nomes de personagens. Eram coisas que me tranquilizavam, porque eu sabia que eu estava aproveitando aquele tempo. Se eu estivesse à toa, eu pensava o seguinte: ai meu Deus, nessas últimas horas aqui, eu poderia relembrar alguma coisa e não estou fazendo isso. Então eu não me sentia bem se eu não fizesse isso. Faça o que for melhor para você, o que vai te deixar mais tranquilo e seguro durante a prova. E durante a prova, o que você pode fazer? Primeira dica: comece pela disciplina com a qual você tenha mais facilidade. Ah, eu tenho mais facilidade com português, então vou começar com português. Ah, tenho mais facilidade com inglês, com história, assim por diante. Por quê? Porque o importante é você acertar o maior número de questões possível. E todas as questões têm o mesmo valor. Então não importa se você acertou todas de português e errou todas de física. Na primeira fase, isso não importa. O que importa é acertar o máximo possível. E se você já começa pelo que você tem mais facilidade, a probabilidade de você acertar aquilo é grande. Segunda dica: não procure resposta certa. Vai eliminando as erradas. Então lá nas alternativas, vai procurando o que tem de problema naquela opção e risca. Já elimina aquela opção. Assim, vamos supor, você ficou em dúvida entre duas. Tá, você tem 50% de chance de acertar. Se você tivesse que chutar entre 4, no caso da Unicamp, ou entre 5, no caso da USP, as suas chances seriam bem menores. Então sempre procurem os erros nas alternativas. Assim vocês vão eliminando-as com certeza. Você tem mais chance de acertar a questão. Terceira dica: ambos os vestibulares terão muita interpretação de texto. A FUVEST é mais conteudista, mas também tem muita interpretação. Gente, para interpretar, a cabeça tem que estar tranquila, tem que estar relaxada. Então, atenção. Volte no texto quantas vezes for preciso. Lógico que também não vai ficar um tempão numa questão só, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas o que você está fazendo, faça bem feito. Também evita deixar português para o final, porque tem questões que com a leitura do texto você conseguiria responder. E aí, com a mente cansada, você não vai conseguir entender nada do que você está lendo. Vocês serão um pouco beneficiados com a diminuição do número de questões da Unicamp, mas ainda assim são 4 horas de prova. Na USP, 5 horas de prova. É lógico que isso deixa a mente da gente cansada. Quarta dica: viu que tem alguma questão que não está fluindo, é muito complexa, deixe-a de lado, ela tem o mesmo peso das questões fáceis. Vá para uma mais fácil, deixa ali ela anotadinha. Se der tempo, no final você volta. Então não fique demorando em questões difíceis. Vá fazendo as fáceis. Sobrou tempo no final, você volta nessas questões. Mas também não adianta querer deixar um monte de coisa para o final, gente, que aí também não vai dar tempo. Eu sempre penso assim, questão de humanas, já decide. Tá em dúvida? Tá, mas o texto tá fresco na sua mente. Então decide. Porque se você deixar para o final, para olhar aquilo de novo, você vai ter que ler o texto novamente, você vai perder muito tempo. Então, tudo bem, tem que ir lá resolver um exercício de física, de química, de matemática. Você consegue depois voltar sem perder muito tempo. Mas numa questão de humanas, que geralmente ainda é acompanhada por um texto, se você for voltar, você vai perder muito tempo. Então já decide, elimina as erradas. Se precisar chutar, tente chutar entre o mínimo possível de possibilidades através dessa eliminação de erros e bola pra frente. Quinta dica: não deixe para passar todas as questões no gabarito no final da prova. Vai por matéria, gente. Respondeu português?
já vai lá no gabaritinho com um RG servindo como régua, porque o RG é bom, né? Porque ele não é transparente. Então você não vai ficar com aquele monte de coisa para pintar ali, atrapalhando sua visão. Então coloca o RG, confere bem o número da questão, vai com calma, pinta direitinho. Terminou física? Vai lá, já passa. Fica atenta às que você deixou para trás. Se eu tivesse deixado, por exemplo, alguma de matemática para trás, o que eu fazia? Eu não passava aí nas respostas de matemática, para não correr o risco de deixar alguma em branco. Então, eu sempre começava por português e inglês. Então, fazia português, já passava as respostas no gabarito. Fazia inglês, já passava as respostas no gabarito. Depois eu ia para a história, fazia, já passava. E assim por diante. Do contrário, você sempre fica com aquele sentimento: ai meu Deus, eu ainda tenho que passar no gabarito. Ai, ainda falta o gabarito. Ai, eu vou me atrapalhar com o gabarito. E às vezes realmente acontece. Naquela angústia, naquele desespero, você pula uma questão e acaba aí prejudicando a sua prova inteira. Outra coisa importante é que a Unicamp deixou claro que neste ano aqui no vestibular deste ano ela vai dar prioridade aos conteúdos que são assim essenciais de cada matéria. Então, muito provavelmente ela não vai ficar dando atenção à exceção da exceção, não, mas o que é básico mesmo. Gente, ficou ainda alguma dúvida para vocês? Se ficou, deixa aqui embaixo. Me contem como vocês estão se sentindo. Espero que os vídeos do canal estejam ajudando vocês. E lógico, já vai compartilhando com o seu amigo para que vocês possam passar juntos na Unicamp e na FUVEST. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau!